Salmo de número 32. A felicidade do homem perdoado e a exortação ao arrependimento. Amém? Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido todo dia. Amém? Meus amados e queridos irmãos, amigos, a gente está diante de um número de pessoas, podemos dizer, nos dias atuais, bem intelectuais dentro da Assembleia de Deus. Eu fico pensando alguma coisa que só a eternidade nos responderá. Porque Deus pegar um homem como a minha pessoa, não alfabetizado, com apenas 15 dias de escola, e tirar lá do lamaçal e dizer: eu vou te levantar por este Brasil e fora dele. Eu me lembro certa feita, mais ou menos há 20 anos atrás, quando eu testemunhava numa rede de televisão no Canadá, e dava o meu testemunho naquela rede de televisão, naquela certa feita, e alguém olhava e dizia: só Deus pode fazer isto. Deus faz diferença. Amém? Deus faz diferença. Sou um garoto que pode dizer, nasci na zona rural, em uma fazenda, bem longe dos grandes centros, das grandes metrópoles. Mas aos 11 ou menos dos 11 anos de idade, as coisas deram uma viravolta tão grande, mas tão grande, e eu paguei um preço tão caro, mas a misericórdia de Deus também foi muito maior, e me alcança no fundo do poço, e no fundo do túnel eu vejo uma luz brilhar, e esta luz me resgata e me tira de lá, e uma mão forte e poderosa me coloca de pé para exaltar este grande e poderoso Deus. Às vezes alguém me perguntam ou interrogam dizendo: o senhor não tem assim acanhamento, nenhuma timidez em às vezes pregar diante de pessoas de níveis, um poliglota? Eu disse: não senhores, porque o mesmo Deus que usa eles é o mesmo que usa a mim. O mesmo Deus que usou o grande peixe para transportar o profeta Jonas, foi o mesmo pequeno peixe, aleluia, que usou com a moeda na boca para pagar os impostos de Pedro. É o mesmo Deus. Amém? O Deus que usa os grandes é o mesmo que usa os pequenos. O mesmo Deus que tem promessa na vida do pequeno é o mesmo Deus que tem promessa na vida dos grandes. E operando Ele, quem impedirá? Meus amados irmãos, não sou de uma família, ou não nasci num lar evangélico. Sou de uma família carola, de um lar bem idólatra. Meu pai era presidente da Igreja Católica. Meu irmão mais velho era o tesoureiro da igreja. E eu, aos 7 anos de idade, era leiroeiro ou gritador de leilões e de prenda no coreto da Igreja Católica. A nossa casa no sítio era uma fazenda de 300 alqueires. Havia um salão quase mais ou menos do tamanho desta igreja, aonde havia um cassino ou noite de jogatina. Havia um salão de baile e uma outra área repartida ou reservada para o catira. Meu pai e o meu avô era catireiro. E ali criei naquele ambiente, podemos dizer assim, um pouco agitado, para não dizer mundano e badalado. E agora, quando eu chego à idade menos dos 11 anos, meu pai e a minha mãe e o meu avô, com 95 anos de idade, entra pela primeira vez na Igreja Assembleia de Deus e ouve pela primeira vez
a explanação e a pregação da palavra de Deus, e ali o meu pai e a minha mãe e o meu avô rende-se aos pés do Senhor Jesus. Estamos em 7 irmãos, porém estávamos convidados para uma outra festa de aniversário, e quando o pai chega depois das 10 horas ou às 22 horas da noite, reúne os filhos e alguns empregados da fazenda que estavam no culto e que vinham do aniversário em um caminhão. Meu pai para na porta daquele cassino, abre, coloca os filhos para dentro, coloca a família, os empregados, e disse: a partir de hoje as coisas vão mudar nesta propriedade. A partir de hoje não vai ter mais jogo, a partir de hoje não terá mais catira, a partir de hoje não haverá mais baile, porque a partir de hoje esse local será transformado em uma igreja, aonde o nome de Deus será glorificado e exaltado. Quando meu pai disse isto, era bem próximo, eu corri até em casa, e era bem assim, era só abrir a porta, já entrava no corredor da casa, e na vigota da sala, meu pai fazia coleções de arma de fogo, e havia uma carabina conhecida para os antigos, carabina do Papa Amarelo. Alguém deve saber o que eu estou falando, que calçava bala 38. E eu peguei uma carabina daquela porque sabia que sempre ficava carregada, já com bala, podemos dizer, na linguagem, na agulha. E disse ao meu pai: então é melhor me matar, porque eu prefiro morrer do que ter um pai e uma mãe crente. Mas Deus já tinha feito uma grande obra na vida do meu pai. Sistema militar, homem que não levava desaforo de homem nem de filho, mas o Deus que começa a boa obra, Ele aperfeiçoa. E o meu pai agora chorando pega aquela arma de fogo, coloca assim na esquina, na quadra, podemos dizer, da sala, e disse: meu filho, se você pudesse saber, entender, compreender como é bom ser crente. E eu disse: se é bom ser crente, o senhor continua na igreja, porque eu vou deixar esta casa, e o dia em que o senhor repartir a herança, tem um filho a menos para o senhor repartir esta propriedade, pai, porque eu pretendo nunca mais pisar os pés e colocar o pé nesta propriedade, porque é muito vergonhoso nós tão bem de vida e o senhor entrar numa igrejinha pobre que era coberta na época de folha de coqueiro, chão batido. Aleluia! Esse Deus, Ele é Deus em todos os aspectos da nossa vida. E no dia seguinte, meu pai então dizia à minha mãe: esse menino, ele não tem estudo, ele só conhece laço, morão de cerca, pouso de boiada, traia de arreio e coisa assim. Ele nunca conheceu uma cidade grande. Ele vai dar uma volta e daqui 2 dias ele está de volta. Eu reunia minhas tropas. Eu tinha 12 traias de arreio, que vocês podem pensar, para quem conhece de traia de arreio, com badrama, com pelego, com peiteira, tudo de argola de prata, 2 cargueiros, 20 burros de tropa de estrada, fora os animais de madrinha de estrada, 2 sinueiros e algumas outras traias. E quando eu ajuntava tudo, arrancando aonde ficava a traia no grande, aonde tinha um grande pavimento, onde ficava todas as traias cobertas, e comecei a tirar as peiteiras, argolões, laços, e cada laço daquele que caía, do chão lágrima caía, e o demônio dizia: não volte. Se ninguém quiser comprar, queime, porque aqui você não vai colocar os pés. Meu pai corre até uma fazenda vizinha e convida um fazendeiro, diz: meu filho vai embora, e ele está vendendo tudo barato, vê quando ele quer, compra, e eu tenho dinheiro, e depois eu lhe devolvo. Ele vai dar uma voltinha, ele está um pouco revoltado, mas quando ele voltar, ele vai precisar dos animais para o trabalho, então vai estar aqui na fazenda. E eu não sabia dessa trapaça só depois de 14 anos depois. E ali vendi os meus pertences, e enquanto eu arrumava a mala, os meus quase nada, jogando dentro de uma mala, minha mãe caía de joelho no quarto e disse: fica, filho, você vai sofrer,
Você vai sofrer muito, meu filho. Você não tem estudo. Você não tem conhecimento do perigo lá fora. Eu disse, eu fico, mãe, com uma condição. A senhora sai desta igreja. E o meu pai, quando viu a minha mãe chorando, ele chega à porta, coloca a mão no batente da porta e disse, filho, fica. O mesmo salário que os outros peões têm, você tem. O mesmo capataz ganha, você ganha. Eu aumento, diz pai. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de vergonha. É vergonha ser crente, pai. Se o senhor tirar esse Jesus da cabeça e a senhora abandonar esta igreja, mãe, eu fico. A minha mãe caiu de joelho, pastor. E a minha mãe disse, entre você e Jesus, filho, eu fico com Jesus. Aleluia! E quando sabemos fazer uma boa escolha, ainda que venha vendavais, ainda que levanta a prova, mas o nome de Deus será exaltado, e na hora certa Deus sabe como agir. E eu pegava a minha mala, a minha mãe ainda beijava, e o meu pai eu dizia, nunca mais, pai, o senhor vai me ver. E quando eu saía, e ficava até a estrada onde passava muito caminhão de boi, caminhão gaiola, e quando um caminhão passou que sempre embarcava boi ali, aí aquele caminhoneiro falou, vai passear? Disse, para sempre esse passeio. Falei, por quê? Eu estou indo embora. Você brigou com o teu pai? Disse, não, meu pai é crente agora. Eu não gosto de crente. Eu detesto crente. Irmãos, deixa eu contar uma história. Eu tinha poucos anos de idade, quando o pastor Cício Canudo de Lima visitava aquela fazenda. Eu era garoto. Tem coisa que a eternidade vai responder o que é a oração de um homem de Deus. Meu pai não era crente, mas era admirador já da igreja. Ele sempre doava alguma coisa para os crentes. E toda vez que o pastor passava por ali, que vinha para o Mato Grosso, naquela época nem estrada tinha, com uma rural que eu me lembro como hoje, ele passava lá e posava na fazenda. E o prato predileto do pastor Cício Canudo de Lima era mamão. Ele não trocava um mamão, uma banana por nada desta vida. O senhor sabe disso. Aleluia! E eu ali estava, não gostava de crente. Mas o pastor Cício, toda vez que ia em casa, ele levava um pacote de bala. E se tem uma coisa para conquistar a criança, é bala. E ele dava as balas. E meu pai parece que já até falava com ele, dá bala para ele, que ele não gosta de crente. E um dia, o pastor Cício perguntava ao meu pai, dizendo, não tem mamão, seu Nezinho? O pai falou, deve ter. Eu disse, pai, aqui não tem. Mas lá no fundo do sítio, lá tem, na roça. Eu passei lá, vi vários mamão. E o pastor Cício falou, filho, vai buscar. E eu peguei um cavalo em galope e trouxe os mamão. E quando ele comia o mamão, ele falou, garoto, vem cá. E estendeu a mão sobre a minha cabeça e disse, um dia você ainda vai ser pastor, garoto. O dia que eu contava com ele, quando já era diácono desta igreja, que já estava na última, e fui visitar no Belenzinho. E quando eu contava isto, junto com o pastor Joel Welto, ele já na cama, e eu dizia, ele disse, chega aqui meu filho, eu preciso te dar um abraço. Deus muda através de uma oração de um homem de Deus. Pela bachúria andarabarábia. Saí sem destino, mas na primeira rodoviária, na cidade de Adamantina, eu fui barrado, sem condições de prosseguir a viagem, por ser de menor, não ter autorização do juizado de menor, como viajar. Para as coisas desta vida, boa nos falta amigo e muitas vezes companheirismo, mas para as coisas má, diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. E ali, quando estava parado pensando em fazer o que fazer da vida, aparece uma moça, boas malas, bem vestida, e pela quantia de mala
eu notei que ela não ia para a cidade vizinha. E me aproximei dela e disse: moça, para onde você vai? E ela disse: para o Rio de Janeiro. E eu disse: é longe? Ela disse: uns 1.200 quilômetros daqui. Você me leva na tua companhia? Você diga que você é parente meu, só para me sumir. Ela disse: está sumindo por quê? Você matou alguém? Disse: não. Você roubou alguém? Esse dinheiro que você está aí não foi roubado? Disse: não, é meu. Eu vendi o que eu tinha para ir embora. E está fugindo por quê? Meus pais agora é crente. Eu não gosto de crente. Aquela moça deu um sorriso entre aspas e disse: então eu vou te dar uma mão, porque eu também detesto crente. Aquela moça era espírita. A gente sabe o que é espírita, sabe? A gente conviveu com espírita. Aquela moça, quando os demônios apostavam dela, ela tomava 1 litro de pinga, comia fígado de suíno cru. E quando os demônios saíam entre aspas, o rosto, muitas vezes, se transformava, às vezes em animais, a coisa mais feia. Só de você entrar e ter companhia e amizade com uma pessoa dessa, biblicamente falando e categoricamente entendendo, é prejudicial para a tua vida espiritual. A Bíblia Sagrada diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. E ali naquela casa, eu vi todo tipo de pessoas. Dentro daquela família, havia tudo que você poderia pensar. Dos mais altos e dos mais baixo nível, entre aquela família que tinha uma pequena indústria. Mas o dia em que eu saí de casa, a minha mãe nem meu pai foi na delegacia da parte, e nem procurou programas de televisões badalado, e nem revista atualizada, e nem manchete dizendo: meu filho desapareceu. Mas a minha mãe foi até a igreja e se ajuntou com as irmãs do circo da oração e colocou o joelho no chão por 14 anos orando: salva Jesus, salva o meu filho, Senhor, aonde ele estiver. Há uma curiosidade, porque eu tenho este nome, esse vulgo Caveirinha, correndo da polícia, já depois de alguns anos drogado, viciado, um dependente químico, agora correndo da polícia. Quando eu deparo drogado, eu estou dentro do ML, Instituto de Médico Legal, onde ficam os corpos para fazer autópsia ou coisa assim. E quando eu entro ali, que vi aquelas caixas, aqueles caixões abertos, eu disse: que lugar bom de se esconder no Rio de Janeiro. E quando eu entrei dentro de um caixão, estava o indivíduo, somente só a estrutura óssea, e aquela lama, e aquele corpo já em estado avançadíssimo. E quando eu tampei a caixa, puxei a caixa para me esconder, a minha sorte foi que aquele caixão não lacrou completamente, e eu também não fiquei muito tempo ali, só foi mente umas 3, 4 horas. E quando a polícia prendeu todo integrante do grupo, e quando a noite chegou, que tocaram as sirenes, bateram a porta, os camburões foram embora, enquanto eu saí de dentro daquela caixa, parte daquele indivíduo ficou grudado na minha camiseta. Aí colocaram o apelido de Caveirinha, que nunca mais saiu. Meus irmãos, 12 anos de idade, eu era um dependente químico já. 13 anos, eu já era um pequeno traficante de droga no Morro da Rocinha. 14 anos de idade, eu já era procurado pela polícia. 15 anos da idade, entre a FEBEM e delegacia e cadeias públicas, eu já tinha passado 20 vezes. 16 anos de idade, ingressei-me na academia de capoeira, lutava com navalha entre os pés, aonde passava a mão, um palmo para cima passava os pés, a mesma facilidade que cortava com uma faca ou uma lâmina, uma folha de banana, eu cortava com uma navalha entre os dedão dos pés, 2 armas de fogo para tirar a vida do semelhante, mas a 1.200 quilômetros de distância. Uma mãe chorava.
uma mãe gemia aos pés do Senhor, dizendo: salva, Senhor, este meu filho aonde estiver. Se nesta noite, pai e mães que têm filhos ou filha fora da igreja, saiba, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A tua oração, mamãe, poderá conquistar o teu filho hoje. As tuas lágrimas podem mover o dedo de Deus e o milagre será acontecido. 17 anos de idade, ainda era de menor pela lei, mas já era procurado pela polícia. 18 anos chega rápido. E agora, tudo que eu tinha era falso. E eu tenho aqui para comprovar. O senhor vai ver o dia que eu consegui tirar esse documento definitivo. Em agosto eu aceitei Jesus em 77. Eu só consegui tirar os meus documentos 5 anos depois. Por quê? Tudo era falso. Os documentos eram falsos. Então, quando morria um traficante ou um bandido parecendo comigo, o que eu fazia? Como os documentos eram fáceis de fazer, eu tirava os meus documentos e colocava no bolso do defunto. Vocês já viram um defunto fazer BO? Vocês já viram um defunto ir na delegacia da parte que aquele documento não é dele? Vocês já viram um defunto dizer: esse documento não é meu? E eu pegava os documentos do defunto e colocava no meu bolso. E saía nos jornais: o Caveirinha foi encontrado morto com tantos tiros. Para mim aquilo era um alívio. Se eu estou morto, ninguém vai procurar eu mais, por alguns dias. E eu me despistava para outras favelas e continuava fazendo tráfico. Só que por qual razão, eu não sei, uma daquelas manchetes foi parar na mão da minha mãe a 1.200 quilômetros de distância. E quando a minha mãe leu o nome dela, o nome do meu pai, o nome do filho, ela não tinha dúvida que era eu que estava morto. Ela vai até o círculo de oração, era dia do círculo de oração, era daquele tempo ainda que fazia o círculo, e a pessoa que estava na luta ficava no meio do círculo, e todas as demais irmãs clamavam. E a minha mãe chorando mostra o jornal e a manchete, e disse: não adianta mais orar pelo meu filho, irmã. O meu filho foi encontrado morto no Rio de Janeiro. Enquanto a minha mãe e outras demais irmãs choravam, Deus usava uma daquelas irmãs em profecia e dizia: mulher, enxuga tuas lágrimas, refreia o teu gemido, mulher, porque aquele que foi morto e sepultado não é o teu filho, mulher. O teu filho está vivo e um dia verá entrando na minha casa para glorificar e exaltar o meu nome. Aleluia! Pastor João, Deus não trabalha com hipóteses, Deus trabalha com verdade e com realidade. E falou o Senhor: cala-se toda a terra! Se Deus tem promessa na tua vida, Ele vai cumprir. Se Deus tem algo para desenrolar na tua vida, os demônios não irão impedir. Maior é Deus, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas lá na minha casa, o lar ficou dividido. A mãe acreditava na profecia, porque ela viu que era Deus que estava falando. O pai ficou acreditando na manchete e no jornal. Não demorou muito tempo. 4 anos depois, eu chego. Meus amados e queridos irmãos, 18 anos de idade. Já não tinha mais condições de esconder. Deixei o cabelo crescer. Isso é uma filosofia ou uma teoria minha? Atrás de um homem cabeludo e barbudo, eu tenho as minhas dúvidas. Concorda, pastor? Atrás de um homem cabeludo e barbudo, ele esconde alguma coisa. Cabelo para baixo do ombro, parecendo mais um monstro do que um homem, para despistar a lei. O homem pode despistar a lei. O homem pode enganar o pai, pode enganar a mãe, pode enganar a sociedade, mas ele não engana e não se oculta dos olhos do Todo-Poderoso. Pecantarabarábia. E agora, procurado,
aleluia, pela polícia. Quando chega mais um ano, no ano de 70, o senhor deve saber, levanta-se no Brasil, nas grandes metrópoles, a polícia da rota. Conhecida a polícia do bom, do cap torto. Polícia que não prendia, polícia que matava. Polícia que fez limpeza em São Paulo, que fez limpeza no Rio de Janeiro, matando bandido e até mesmo muitos inocentes. E eu fui preso certa feita, com 18 anos. E um daqueles policiais disse: chega de prender. Isso aí não adianta, não tem cadeia para ele. Ele tem um demônio na vida e ele faz rebelião. Amanhã ele está na rua. Eu não sei quantas rebeliões eu fiz no Bangu. Eu não sei quantas vezes eu consegui rebentar grades. Um demônio tremendo. E agora aquele policial disse: vamos matar. Já está algemado mesmo. Nós amarramos os pés e as mãos com corda. E um dos policiais falou: só que vai dar problema. O outro falou: por quê? Ele não tem arma. E a arma é nossa. E você sabe que vai dar problema se nós matar ele. O senhor sabe que dá, né? Na hora que vai fazer a... Sabe da onde vem a bala? Até o calibre do revólver. Um dos policiais disse: mas tem uma coisa aí atrás da viatura que não deixa pista. O outro disse: o que é? Uma barra de ferro. Nós matamos de barra de ferro e jogamos na beira da pista e vamos embora. Eu disse: hoje não tem mais jeito. E eu vi quando amarraram as minhas mãos, amarraram meus pés. Faz favor, pastor, não vai mais rotar nada aqui, o cabelo já é curtinho mesmo. Pode levantar, querido. Passa a mão aberta aqui. O que tem aí? Uma baixa. Um buraco? Tem uma baixa aqui, um buraco. Quando eles me amarraram de pés e mão e que bateram a primeira barra de ferro, eu não vi mais nada. Não sei se deu uma ou duas ou demais. Uma eu sei que deram, que a cabeça abriu pelo meio e saía sangue por todo lado. Eles me jogam na beira do encostamento da pista e vão embora. Quem sabe pensando: morreu. E passa alguém e vê uma pessoa ensanguentada, mas nota que ainda está vivo. Liga para uma outra delegacia. Vem uma outra polícia e me leva para o ponto-socorro. Sou medicado, mas quando puxa a ficha, volto para a penitenciária. Resolve o problema da cabeça partida. Diz alguém que me atendeu que dava para ver a massa cinzenta, a massa cefálica. Eu tenho um pensamento comigo, os irmãos. Nem todos tiveram, do grupo que era de 60, tiveram a oportunidade que eu tive por causa da oração da mamãe da igreja. Quando Deus tem um plano com a vida de um homem, se passa ele na máquina de moer carne, os pedacinhos que sobraram do outro lado, o oleiro edifica um vaso novo e coloca um novo espírito dentro dele, para que o nome dele seja glorificado e exaltado e enaltecido. E agora, 19 anos, a angústia era tanta. Procurado pela polícia, arrumei um outro jeito de fazer o tráfico. Fui ser palhaço de circo. Tem muitos, o pastor deve conhecer, no São Paulo e no Rio de Janeiro, aonde o circo do Piolim. Do Piolim. É. Eu fui palhaço de circo por 3 anos. E quantas vezes depois que tirava a máscara, dentro do camarim, eu chorava. Porque fazia os outros sorrir, mas não tinha alegria dentro de mim. Quantas pessoas que hoje vivem no picadeiro da vida, fazendo os outros sorrir, mas ele não tem paz dentro de si mesmo. Tudo que ele tem, mas ele não tem uma palavra que se chama paz e felicidade. E uma certa feita na angústia, e a lacuna e o vazio era grande do coração. E eu procurava uma psicóloga e dizia: dona, eu preciso de uma palavra de apoio.
Eu sou um jovem e eu não tenho mais razão para viver. Estava com uns 20 anos. Ela disse: quantos anos você tem, garoto? Eu disse: 20 anos. Ela disse: você precisa sorrir. Eu disse: sorrir? Como sorrir? Ela disse: você precisa de divertimento. Você precisa ter um grupo para você se divertir. Olha, aqui embaixo, mais ou menos umas 3 quadras daqui, tem um circo. E tem um palhaço que tem um nome de pouca roupa, que você vai conseguir dar milhões de gargalhadas. Esse final de semana eu estive lá. O que mais me chamou a atenção não foi os trapezistas, os animais de picadeiro e outras coisas mais. Mas o que mais me chamou a atenção foi aquele palhaço que me fez dar risada, por mais de gargalhada, por mais de 1 hora. E nisso as lágrimas pingavam no rosto. Ela disse: por que está chorando? Porque eu sou o palhaço daquele circo, dona. Tem um Deus que tira mais que igreja. Tem um Deus que arranca a angústia pela raiz. Tem um Deus que repreende os demônios e arranca a lacuna e o vazio do coração. E Cristo reina naquela vida. E este Deus está aqui nesta noite. Dai-te paz. Eu saí daquele local cabisbaixo. Fui até a favela. Eu tinha um TA importado, um revólver 38 importado, cano ralhado. Disso aí a gente entende muito que deve passar dos 100 pela minha mão. E enchi o revólver. Coloquei uma caixa de bala. Eu disse: eu vou me matar. Cheguei até um local, aquele revólver nunca mancou. Não havia bala que ele não picotava. Mas a hora que eu aperto, não sai. Talvez é porque eu não tenho que atirar no ouvido, eu tenho que atirar no coração. Não sai. E quando eu estou ali, 2 moças com Bíblia na mão passam e vê eu armado, tentando me matar. E uma delas, mais ou menos uns 20 metros, diz: moço, Jesus te ama. Jesus pode mudar a tua vida, moço. Jesus que muda a vida está aqui, sargento. Ele mudou a tua. Ele muda vidas. Desde o homem da favela até o alto escalão da vida. Ele não perde oportunidade e nem faz acepção de pessoa. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus em tua e na nossa vida. Aquelas moças foram embora. Cheguei na favela revoltado. Eu disse: agora eu tenho uma forma. Eu vou até o viaduto mais alto do rio. E a hora que estiver passando um carro pesado, eu me lanço. Se eu cair na frente, ele vai me esmagar. Vocês conhecem, o senhor conhece, claro, a ponte Rio-Niterói. Ali não para de passar carro. Tem um viaduto alto. Não passava um bendito de um carro. Não passava um bendito do carro para me lançar dali. Lá vem os crentes outra vez. Lá vem os crentes. Quantos cultos eu acabei dando tiro, furando caixa de som. Mas não adiantava, meus queridos. Quanto mais eu perseguia a igreja, mais o dono dela me convidava. Quanto mais eu perseguia os santos, mais a oração movia o dedo de Deus. Não deu para se matar ali. 22 anos de idade. Briga agora. Jurado. Você quer? Vou mostrar para os pastores aqui no povo. Aí diz: por briga, por boca de fumo, disputa de favela, para quem liderava uma quadrilha de mais ou menos 60 pessoas,
18 bocas de fumo, em quais todas as maiores favelas do Rio tinha gente trabalhando. Agora chega a hora, briga por disputa de boca de fumo. Me mandaram me matar para assumir o comando do Rio. Eu estou tomando um refrigerante num bar à tarde, quando o dono do bar disse: Caveirinha, cuidado. Não deu tempo. O camarada cravou uma faca, mais ou menos nesta localidade. E quando eu empurrava, derrubava o cara mesmo enfaqueado com os pés, ele segura o cabo da faca, tentando me dar mais um golpe, mas a faca quebra no pé do cabo, um tanto assim para o lado de fora e o restante do lado de dentro. E eu corro mais ou menos uns 200 metros o Morro da Rocinha, mas quando eu ando 50 metros, eu sinto gosto de sangue na boca e o sapato está cheio de sangue. E quando eu chego na favela pálido, um dos colegas diz: Caveirinho, o que aconteceu? Você está branco, você está com medo do quê? Eu disse: eu estou com uma faca. Foi na cintura? Falou: não, nas costas cravada. Arranca. E aquele moço começou a ter medo. E ele tenta arrancar aquela faca com a mão, não consegue. Ele corre até ali, pega um alicate. E ele disse: então deita no chão. E ele coloca um pé em cima de mim. E com o alicate ele puxa aquela faca. E quando ele arranca aquela faca, com certeza uma parte da minha vida sai na ponta daquela faca. Perfura um pulmão e eu fico tuberculoso. Vocês sabem, nós temos aqui uma pessoa que é advogado e nós temos uma autoridade ali. A primeira coisa quando se pega uma pessoa atirada, ainda que seja um acidente, a primeira coisa tem que fazer um BO, um boletim de ocorrência. E como fazer um boletim de ocorrência? Como ir para um ponto de socorro? Medicar. E eu fui medicado no fundo de quintal. Com remédio caseiro. Remédio caseiro não fura e não cura pulmão vazado de faca. E desta facada me veio uma tuberculose. E desta facada saía sangue da boca e da narina e cheirava mal. Essa facada também não demorou muito tempo para cicatrizar. Só no dia em que eu aceitei Jesus, 2 anos depois, o Senhor, Ele é médico por excelência. Ele cura a tuberculose. Ele cura tuberculose, Ele cura câncer, Ele cura AIDS. E operando Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Aquela facada chega ao fim do tráfico. No mundo, lá fora, você tem amigos enquanto tem dinheiro. Quando você não tem dinheiro, o homem vale o que ele tem. Se você não tem nada, você é nada. Mas tem um Deus que lá no lixo Ele levanta. O salmista disse: e Ele tira o homem da caixa do lixo, do monturo, e faz sentar entre os príncipes do teu povo. Aleluia! Ele faz assentar entre os príncipes do teu povo. Meus irmãos, essa facada dos 2 anos durou essa dor. E eu andava mais ou menos daqui à porta do templo. E eu estava cansado, exausto, porque um pulmão estava podre e o outro estava contaminado. Eu não tenho vergonha de dizer, queridos, eu já comi do lixão, pastor, para sobreviver. Eu já morei debaixo de pontes. Eu já morei debaixo de viadutos. Eu já morei entre esgotos, em boca de lobo, junto com ratos e baratas. Eu fico pensando quantas vezes chove. Moços da igreja não quer nada com nada, e nada com a igreja. E Deus vai lá no lixão e diz: vem, miserável, eu tenho um plano na tua vida. Se você não quiser fazer nada para Deus, Deus pode levantar e colocar outro no teu lugar. Desperta o dom que há em ti nesta noite. E agora não dava mais para fazer o tráfico.
vão-se os amigos, tudo se vão, e você se sente como um lixo, como uma escória da sociedade, como a rejeição da sociedade. Aí fui morar nos Matagais. A minha casa, muito ampla, era uma furna de pedra. A porta era um pedaço de papelão. A cama, bem sofisticada, colchão de primeira. O restante de um sofá de uma espuma velha que eu encontrei no lixão. E ali, pastores, comia quando dava certo, esperando a morte chegar. E a morte não chegava. Eu tenho unhas arrancadas, senhores, quando tinha lei neste país, aonde confessaram onde estavam as drogas, arrancada com alicates, aonde colocava uma agulha debaixo da unha e tirava do outro lado, para confessar aonde estava a droga escondida, quando tinha lei neste país. Desculpa, sem ofender a sensibilidade de ninguém, hoje é uma vergonha. Hoje não temos leis. Eu tenho dentes arrancados com chutes. Eu já sofri tanto, que tem vezes que eu estou tomando banho e vejo as marcas do corpo, eu choro sozinho de felicidade, de saber de onde eu estava, e Jesus me tirou de lá. As minhas lágrimas não é tristeza, é a presença do Espírito Santo que invade esta carcaça e esta estrutura biológica aqui nesta noite. E o gozo de ser salvo, e lavado, e redimido, e branqueado, e justificado, e purificado pelo sangue de Jesus que vive e reina para sempre e para toda a eternidade. E agora, queridos, vou para aquele lugar tenebroso e turbulento. Todo o bando se foi, mas um pequeno menor, que eu encontrei comendo lixão, melhor que tivesse deixado lá, sem documento, sem família, e coloquei apelido de Batata, porque era o prato da época que ele conhecia, era batata. E fiz daquele pequeno menor, um pequeno traficante. E aquele menor, o resto do grupo um pouco morreram, foram mortos, outros foram presos. E eu fiquei para aquele local, e aquele pequeno menor disse: eu só vou te abandonar o dia em que você tombar. O dia que você não tiver mais vida, Caveria. Então, eu sigo a minha vida. E um dia, eu só sei que era o mês de agosto, não me lembro o dia. Eu estava faminto e sedento. Eu disse: Batata, não muito longe daqui tem uma padaria que funciona 24 horas. No Rio e São Paulo tem padaria que não fecha, vocês sabem disso. Alguns estabelecimentos. E o Batata pegou algumas moedas que ainda tinha e foi comprar uma pequena compra, e até ontem ele não voltou. A polícia sabia que aquele pequeno menor estava à minha companhia. E quando ele fazia pequena compra e saía na porta da padaria, e a polícia dava voz de prisão, ele também sacava da arma, matava um policial e morria, mortos com vários tiros na porta daquela padaria. Então a polícia sabia que eu estava próximo dali naquelas localidades. E quem sabe alguém até que teria visto. E eu esperei 10 horas. Quem sabe até mais, não tinha relógio. A fome não espera, queridos. Tem gente que fica 3 dias sem comer, está com fome. Eu já passei prova. A minha esposa às vezes fala: homem, nada te abate. Você não entristece com nada, parece que nada. Você enfrenta as coisas como quem... Mulher, quando eu não tinha Deus, eu era valente. E agora com esse Deus, eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Aleluia! E era tarde da noite, a fome apertava. Eu via quando o caminhão do lixo, que entregava ou jogava as frutas podres do Ceasa, que não tinha mais condições para venda, mamão, banana, maçã, que é uma das frutas minha predileta. E eu vi quando o caminhão jogava aquelas frutas podres, essas mãos, e uma pequena lanterna e esses olhos,
procurava entre as frutas e o lixo um pedaço de fruta podre, e muitas delas colocando numa sacolinha, numa caixinha, para comer naquela noite, no dia seguinte. Pastor Henrique, companheiros desta tribuna, autoridade presente, esse Deus é grande. Não se dá para desenhar, pintar, expressar, conscientizar ninguém o grande amor deste grande Deus para com o miserável. Aleluia! E ali voltava, esperava o batata e nada que ele vinha. Dias depois, cães farejador. A polícia no meio do matagal escutava pisadas, granido dos cães, ouvia voz na boca ou na porta daquela furna de pedra e chamava pelo meu vulgo: Caveirinha, você está aí? E os cães acuando naquela boca de furna. Eu disse: estou. Você está armado? Disse: sim. Porém não tenho nenhuma munição, nem no revólver nem na mão. Ele disse: então joga o revólver. Eu joguei o revólver. Ele disse: como é que você está se trajando, se vestindo? Eu disse: eu só estou de bermuda. Ele disse: você não está de camiseta ou de camisa? Disse: não. Porque você pode estar com uma arma debaixo, escondido. Sai de costas, de mão levantadas, tá? Porque se qualquer reação nós vamos te matar. Estamos em 8 policial do lado de fora, fora os cães. E eu respondi do lado de dentro: não é preciso me matar, eu já estou morto. 32 quilos. Somente a estrutura óssea. Esse é o Deus que faz milagre. É o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. É o Deus que salva e opera maravilha. Meus amados e queridos amigos, e eu saio de mão levantadas, levo a mão para colocar algemas. Eu dava esse testemunho na igreja de Londrina. Pastor Ivo José de Souza, eu creio que alguém conhece, jubilado o ano passado. Uma igreja mais ou menos de 5.000 membros. Enquanto eu testemunhava numa confraternização, um senhor de cabelo grisalho, que foi apresentado do Rio de Janeiro, um pastor, chorava. E aquele cidadão disse: pastor, eu preciso dizer algo. Antes que esse homem termina este seu testemunho. Eu sou um sargento da reserva. E quantas vezes saí para trazer este homem vivo e morto. E hoje Deus coloca ele na mesma tribuna para falar o que Deus fez na vida dele. Quantas vezes saí para tirar a vida dele ou trazer preso. E hoje ele está ganhando alma para o reino do Senhor. Esse é o Deus que vira. Foi preso. Já tinha passado pela cadeia 32 vezes. E na penitenciária. E entro pela última vez 33 vezes. Eu não tinha muito processo para responder. Era só 151 processos. Resolvia fácil. Só no mesmo artigo das drogas do tráfico. E agora fui julgado diante da situação crítica de enfermidade, a facada. Ainda não havia cicatrizado, saía água e sangue. Quando tossia, saía sangue pela boca, pela narina, da tuberculose. Cheirava mal. Então julgaram ali, da maneira deles, e peguei 50 anos de cadeia. Fui para a cela forte, conhecido como solitária, que com os direitos humanos de 79 para 80, 81, saiu do Código Penal. O senhor sabe disso. E eu fui para a cela forte, conhecida como solitária. Era um cubículo de 80 por 90, aonde você não tem direito de pasta, de sabonete, de toalha, de colchão, de coberta. Não tem sequer a patente, é um buraco direto ao esgoto e uma torneira para beber água quente. Não tem sequer nenhum ar. Não, senhores. Somente um tijolo onde farta, onde você vê a luz do sol. Não é sol. O brilho do sol, o sol que passa naquele dia, o quadrado, isso você vai ver a luz somente no outro dia.
E ali naquela cela fiquei 6 meses esperando a morte chegar. Mas quando chega o dia 14 de agosto de 1977, é até bom abordar isso. Eu não sou um paraquedista que estou caindo aqui hoje, na cidade de Porto dos Gaúchos. Há 30 e poucos anos, quase 30 anos, eu estou na Assembleia de Deus, louvando e glorificando a Deus. E neste mesmo ministério, por misericórdia de Deus. E ali, queridos, dia 14 de agosto eu estava preso. Havia já tirado 6 meses de cadeia, mas ainda tinha 49 anos e meio pela frente. Porém a doença matava aos poucos, sem direito nenhum a medicação e remédio. O carcereiro que é crente, ele passa na cela e diz: Caveirinha, vai ter um culto no pátio, esqueci de lhe dizer. E eu disse: daí? Eu estou interessado em culto, né? Eu disse: eu já estou aqui por causa de crente. Se o meu pai e a minha mãe não fossem crentes, eu não estava aqui. O homem não assume o seu pecado. A Bíblia diz: do que queixa o homem? Ele queixa do seu próprio pecado. O homem sempre joga a culpa do seu pecado nas costas de alguém. Mas há um Deus que tudo vê e tudo contempla na tua vida, querido. E ali ele disse: eu vou deixar a cela aberta, quer ir, vá. Não quer? Fique. Quem precisa de Jesus é você. Quem coloca sangue pela boca é você. Quem está morrendo aos poucos é você. Eu já tenho Jesus, rapaz. E abriu a porta da cela. E o meu propósito era não ir. Mas quando eu ouvi a banda musical tocando e executando um hino naquele pátio, e quando aquele som cantado e tocado entrava por dentro da penitenciária do Bangu, que foi desfeita, vocês sabem disso, foi bombardeada, aonde vai ser uma praça, e eu sou um dos convidados para o ano que vem dar um palestrante no mês de setembro no Rio de Janeiro. Aleluia! Esse é o Deus que faz história. Aleluia! E ali, quando aquele som entrava por dentro daquelas grades solitárias, uma coisa gostosa chegava, pastor. E eu dizia no meu pensamento: não vou perder nada, vou ver quem é que está tocando e executando esses instrumentos. Os demais presos vinham à direita, à esquerda, e eu que vinha da solitária vinha da esquerda, da direita. E eu encostei na muralha. E quando eu vi moças, cabelos longos, compridos, antigamente para tocar numa banda da Assembleia de Deus, se não usasse o uniforme, não tocava. Às vezes, desculpa a minha liberdade, em vez de melhorar, às vezes a gente está piorando. Moços bem vestidos, terno azul marinho, camisa branca, sapato colegial, o senhor sabe que linguagem eu estou falando. Gravata borboleta. E quando eu vi aqueles moços tocando o segundo hino, eu disse: é diferente do grupo que eu andava. Nenhum deles tem arma. Eles cantam. Eles choram. Eles glorificam. E eu encostei na muralha. E quando eles começaram a tocar e executar o segundo hino, uma voz falava forte ao meu ouvido e ao coração: a tua mãe está viva e ainda pertence a esta igreja, e ainda ora por você. Quando eu ouvi essa voz, me deu uma saudade imensa da mãe. Quase 14 anos, sem nenhum bilhete, sem nenhum recado, nenhum telefonema sequer, porque também não tinha. Mas agora deu saudade, encostado na muralha, enxugava as lágrimas com o cabelo. A dor era grande, não dava para ficar de pé. Ainda sangrava aquela facada. Eu dizia: Deus, tu sabe que eu não presto, eu sou um lixo. Mas eu sei que o Senhor existe. Não adianta mais correr de ti, Deus.
Não adianta mais se esquivar, meu Deus. Eu cheguei no fundo do poço. Eu queria fazer um pedido, se o senhor pode me ouvir. Dá para o senhor me trazer a minha mãe, para me ver a minha mãe antes de morrer, Deus? Será que o senhor podia fazer este favor para mim, Deus? Para mim ver a minha mãe, contemplar sua face antes de eu tombar a campa fria, Deus? O Deus que responde está aqui. O Deus que ouve também está aqui nesta noite, queridos. Andaragachu de Cantarabarábia. Eles começam a tocar o terceiro hino. E eu começo a chorar. Eu cansei de passar por gentes mortas, colegas esfaqueados, baleados, mortos com vários tiros. Para mim não tinha lágrima para derramar. E agora um simples louvor, lágrimas estavam descendo e banhando a face. E de repente, meus irmãos, eles dão oportunidade a um cidadão de cor, de pequena estatura. Aquele homem abre a Bíblia no livro de Salmo. Para mim a pregação foi ontem, passou-se 29 anos, mas a mensagem ainda ouço. Coisa boa não se esquece. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E aquele homem tão cheio do Espírito de Deus, possuído de uma glória tão grande, parece que tinha hora que ele flutuava, parece que tinha hora que o Espírito de Deus movia ele, sem ele tirar os pés do solo e do chão. E de repente ele para o seu sermão, e com o dedo indicador, ele olha para a muralha onde eu estou apoiado, só eu que estava naquele local. E ele para com tanta liberdade e ousadia, e disse: jovem, Deus tem um plano na tua vida. Deus me revela algo do céu na tua vida. Eu vejo Deus te levantando pelo Brasil e fora do Brasil para levar a sua palavra. Os demônios sopravam no ouvido e diziam: se ele soubesse que você é tuberculoso, que coloca sangue pela boca, pela narina, se ele soubesse que você tem 151 processos, se ele soubesse que você não tem condições de vida, ele não dizia isto. O Espírito Santo revelava aquele santo homem de Deus: ainda que você tiver 1000 processos, ainda que você for tuberculoso e canceroso, o meu Jesus vai lhe curar nesta tarde, para que saiba que Deus tem autoridade sobre a tua vida. E agora, Shai de Cantarabarábia, esse Deus tem autoridade sobre a tua vida. Irmãos, eu já não sabia mais de que lado ficar, pastor Francisco. Eu já ficava em dúvida. Eu já tutubiava, eu não sei mais não. Eu não sei se eu ouço essa voz do além, ou se eu ouço a voz desse homem que está falando com a minha vida. E quando ele faz um convite, quem quer aceitar a Jesus, havia uma corda, um cordel, havia uma segurança máxima, nem sequer um folheto, vocês lembram disso? Podia um pastor entregar para um preso. Teria que entregar para a segurança, e a segurança examinava aquele material depois que chegava às mãos dele. Hoje entra até com bazuca. Hoje entra até com 765. Hoje entra até com esquema de celular. A nossa lei vacalhou. A nossa justiça nos deve. Mas tem um Deus que ainda age. Te Cantarabarábia. Aleluia. E quando ele faz o apelo: quem quer aceitar a Jesus? Uma voz dizia: aceita. Aceita, abre o teu coração para Jesus. Eu levantei as minhas mãos, todos presos. Parece que olha para mim, 700 e poucos. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus da minha mãe, eu quero. Aleluia. Levantei as minhas duas mãos, somente de bermuda, cabelo para baixo do ombro, parecendo mais um monstro do que um homem, e caminho em direção àquela corda. E quando eu olho por cima do ombro, demais presos vem chorando atrás. Quem quiser ficar de joelho, fica de joelho. Quem quiser ficar de pé, fica de pé, que eu vou orar e o meu Deus vai operar, dizia o pregador.
E eu pensava comigo. E comecei a refletir o que o pai dizia. Havia dito tanto tempo. É gostoso, filho, ir na igreja. Você vai sentir uma coisa gostosa. E eu estava sentindo aquele negócio gostoso. Nós sabemos que existe 2 tipos de choro. Um choro que não é benéfico, que não traz nenhum benefício. É o choro de vingança, de angústia, eu vou matar. Mas existe um choro que é benéfico, que traz benefício para a alma. Você chora, mas está alegre. A lágrima desce, mas você não está chorando de tristeza. Quer louvar o nome de Deus, porque é um choro totalmente benéfico, que vem da parte de Deus para preencher e arrancar a tristeza e o vazio da alma. E eu chorava aquele choro alegre. E ele diz, quem quiser ficar de pé, fica de joelho. Eu disse, não, de tudo que eu fiz de mal. Eu estava sentindo uma coisa tão extraordinária e gostosa. Eu disse, a hora que terminar esse negócio, eu lá sabia o que era culto. Eu disse, a hora que ele terminar esse negócio, eu vou morrer. O negócio é bom demais. E se é para morrer, eu tenho que morrer de joelho. Eu fiz muita coisa errada. Ó Deus, eu vou morrer de joelho, tá Deus? Aqui. E eu não tinha condições de ajoelhar delicadamente. Eu me joguei. E antes que o meu joelho chegasse, tocasse no solo, no chão, o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu creio no Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo aqui nesta noite. Ele poderá batizar nesta noite com o Espírito Santo e com fogo. Você poderá falar as línguas dos anjos e do céu aqui nesta noite. Em nome de Jesus. E cantai. Meus irmãos, eu não vejo mais nada. Aleluia. Já estou findando. Aleluia. Os crentes vão embora. Os demais presos é voltado às suas celas. Eu só vejo quando o carcereiro me puxa pelo cabelo e diz, Caveirinha, o culto já terminou. Os crentes já foram embora. Os demais presos foram voltados às suas celas. Eu só deixei você aí porque você recebeu algo de Deus. E eu teria que respeitar o período de Deus na tua vida. Enquanto eu levanto do chão, tem mais ninguém. Ninguém despediu de mim. Mas aquele cidadão de cor subia o pavilimento de cima do Bangu 1. E mais ou menos uns 30 metros, aquele cidadão de cor. Eu ainda vejo hoje. Fica com Deus, filho. Eu não disse que Deus tem um plano na tua vida. E o que Ele me mostrou, Ele já começou a desvendar na tua vida. Ele não somente lhe batizou, mas Ele já te deu dom aqui nesta tarde. Fica com Deus. Se não nos vê mais, encontraremos na casa do Pai. Sai de cantai. Eu volto para a cela, quando eu levanto, eles me dão um Novo Testamento, mais ou menos do tamanho desta harpa, ou de uma pequena agenda. Eu abraço o Novo Testamento no peito. E agora parece que eu não estou indo para a cela. Eu estou indo para um lugar bonito. Eu vou falando em línguas estranhas, as lágrimas estão derramando. O Deus que começa a fazer as limpezas. A cela se tranca por detrás de mim, mas eu não estou revoltado com o carcereiro, eu caio de joelho. Eu continuo chorando o resto daquela tarde. Chorando e orando e falando em língua estranha e fazendo os meus pedidos. Chega-se a noite. Toca-se horário de silêncio. E lá no canto da cela, a voz quase sem sair. Ainda saía sangue. Quando tudo é silêncio, não ouvia ruídos de carro por aquelas localidades. Tudo escuro. Esse miserável estava atrás das grades, fazendo os seus pedidos. E de repente, eu ouço um barulho, abrindo o grilhão da cela. E antes que aquela cela se abre, ela está totalmente clara, mais clara do que a iluminação desta igreja. E eu ouço uma voz que não me chama pelo meu vulgo, mas me chama pelo meu nome. Ismael, eu sou o teu advogado e eu vou te tirar daqui.
Esse advogado está aqui nesta noite. Filhinhos, se vocês pecar, sabei que tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Esse advogado está aqui, ele pode pegar a tua causa hoje. Ele pode assumir o teu pecado. Ele pode assumir a tua transgressão. Ele pode assumir os teus delitos aqui nesta noite. O sangue deste advogado salva, liberta, cura, restaura vidas. Eu estou de costa quando eu levanto. A cela continua clara. O seu rosto resplandece. Não me pergunta, por favor, não me interroga. Se eu vi Jesus, se eu vi um anjo, eu não sei o que eu vi. A eternidade vai me responder, queridos. Não dá para ver o seu rosto. O rosto brilha muito. Não havia condições, era a mesma coisa de querer encarar aos olhos de uma lâmpada de raios muito fortes. E quando eu olho somente daqui para baixo, ele estava todo de branco. E ele sai pelo buraco da cela, onde não tinha condições de sair um homem. Eu disse, eu estou louco. Eu estou ouvindo vozes. Ainda estou vendo visões. E quando eu olho à esquerda do corredor, não tem ninguém. Eu olho à direita, não tem ninguém. Eu disse, eu estou louco. Para encurtar a história, no outro dia, eu fui colocado em liberdade. E em liberdade o meu alvará de soltura chega. Eu só sei quando alguém diz, o teu advogado esteve aqui. Meu? Sim, o teu. Muito educado. Trouxe todos os seus processos. E por que não sabemos, mas você vai ser colocado em liberdade. Eu disse, eu em liberdade? Só que eu não tinha notado, queridos, que a facada das costas havia cicatrizado. O pulmão podre, ele deu um novo. Que há 30 anos quase estou pregando dia e noite e tenho aguentado até aqui este pulmão vazado pela bala, por facadas. Aleluia! E cantai! Mil glórias ao nome de Jesus! Mil glórias ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor! Ele merece glória! Ele merece glória! Aleluia! Irmãos! Aleluia! Liberdade! Palavra bonita! Para quem ainda tinha 49 anos e meios pela frente, eu saio. E alguém diz, leva ele até a rodoviária. Dá um jeito de mandar até São Paulo. De São Paulo coloca ele e leva embora, até chegar na casa dos pais dele. Eu chego. Um minutinho, só um minuto, termina. Eu chego em casa. Volto num caminhão de gaiola, um caminhão de bois. Quando o caminhão chega na frente da propriedade, eu disse para o caminhoneiro, se o meu pai não morreu, porque a minha mãe, Deus falou que ela está viva, mas do meu pai, Deus não falou nada. Se o meu pai não morreu, essa propriedade é nossa. Agradeci o caminhoneiro. E quando eu abri a porteira, que a porteira bateu no morão, eu tinha uma maneira de assobiar, e vinha assobiando o hino, assim igual o hino que foi cantado, porque tentando lembrar o hino 15. E a minha mãe estava varrendo o quintal mais ou menos, uns 200 ou mais metros ou menos. E quando a minha mãe me viu andando, cabeludo, e assobiando, a minha mãe gritou de lá, Nezinho, é o Ismael que vem voltando. Meu pai estava fazendo um curral, uma mangueira com os empregados, meu pai retrucou de lá, você vai ficar louca, mulher, esperando um filho que já morreu. E eu lá da porteira com o pulmão 0 quilômetro gritei, sou eu, mãe! E cantais, sou eu! A minha mãe sai correndo, meu pai, meus irmãos empregados, os cachorros, os cães iam fazendo festa. Quando faltava 30 metros mais ou menos, a minha mãe bate o joelho no chão, na areia escaldante, e levanta a mão e começa a glorificar e dizer, eu sabia, Deus. Eu tinha certeza, meu Jesus, que o Senhor traria o meu filho de volta.
Eu tinha certeza, Jesus. E quando a minha mãe se alegrava, e a minha mãe dava glória a Deus, eu comecei a se alegrar. E quando eu comecei a se alegrar, e que eu abracei a minha mãe se abraçou comigo, e minhas lágrimas, pastor Francisco, se mistura com as lágrimas dela. 14 anos na igreja de oração, de joelho calejado, com 84 anos, ainda tira 4 horas de joelho. E cantai. E quando eu abraço a minha mãe, e que as minhas lágrimas se misturam com as lágrimas dela, o Senhor batiza minha mãe ali com o Espírito Santo. O meu pai me abraça. Os irmãos, meu pai olha para os empregados e diz: o dia acabou. O meu filho voltou. Cantarabarábias. Aleluia. As horas se passam, queridos. Eu tenho certeza que tem alma nesta noite para se entregar a este Jesus nesta noite. E esse Deus poderá fazer proezas e maravilhas e sinais e prodígios na tua vida, porque este Jesus tem poder. Este Jesus não perde batalha. Este Jesus não perde peleja. Ele vai repreender todas as fontes negativas da tua vida. Coloca de pé, santos, em nome de Jesus. Aonde está nesta noite, em nome de Jesus? Com permissão do pastor Francisco. Pastor Francisco me deu até as 10 horas, então eu só passei 5 minutos. Amém? Aleluia! Aonde está nesta noite uma pessoa para Jesus? Levanta a mão dizendo: eu quero esse Deus. Eu quero este Jesus. Aonde está? Vem cá, filho. Ali vem vindo uma alma preciosa. Aonde está a segunda pessoa, ainda que estiver lá no passeio lá fora? Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Levanta a tua mão dizendo: eu quero este Jesus. Você que está fora da igreja, um irmão, por bondade, acompanha esta vida. Aonde está a segunda pessoa para Jesus que quer voltar, reconciliar com Deus aqui nesta noite? Aonde está você que já foi crente, quer voltar? Saia do teu lugar. Aonde está você? Eu quero orar por você. Saia do teu lugar. Aonde está a segunda pessoa? Lá vem vindo a segunda pessoa para Jesus. Aonde está a terceira pessoa para Jesus nesta noite? Que quer glorificar este Deus, que quer conhecer o poder magnífico desse Deus. Aonde está mais uma alma preciosa? Levanta a mão. Entrega o teu coração para Jesus. Esse nobre companheiro que veio ali de Juara com a sua nobre esposa, eu gostaria de oferecer para ele. Não tenho nada de preciosidade, materiais e terreno e terráqueo para lhe oferecer, mas eu tenho Jesus para lhe oferecer. Você quer Jesus, querido? Levante a tua mão dizendo: eu quero também esse Jesus. Venha para frente. Irmão Paulinho acompanha. Eu quero oferecer a sua esposa. A senhora também não quer aceitar o plano da salvação? Venha, querida, venha. Venha aqui para frente. Aleluia. Eu quero orar por você. Aonde está mais uma alma preciosa para Jesus nesta noite? Aonde estão as vidas preciosas? Você que já foi crente, está distanciado, fracassado, apostatou da fé, mas nesta noite precisa de algo de Deus nesta noite. Levanta a tua mão, eu quero te ver. Venha para frente. Você que está desviado, você tem coragem de levantar a mão? Só para mim te ver. Você está aqui? Levanta a tua mão, eu sou. Olha quantos. Você quer voltar, filho? Você quer? Talvez você diz: eu não tenho condições. Eu estou tão mergulhado no pecado. E eu não tenho condições. O Cristo que faz as boas obras e tem poder para recuperar a tua vida está aqui. Aonde está um desviado que quer voltar ao aprisco do Senhor? Venha. Venha, eu vou orar por você nesta noite. Onde está? Mais uma vida, irmão, irmã. Alguém que distanciou, caiu, fracassou, mas o Senhor quer te colocar de pé novamente aqui nesta noite. Venha. Nós vamos orar para finalizar. Nós vamos orar. Aleluia. Quem precisa de oração aqui nesta noite? Eu e a minha casa. Te cantai. Eu quero dizer este moço lá de Cacoal, da Igreja Batista: Deus tem um plano na tua vida. Tu não vai ficar mais naquela igreja, porque Deus tem algo contigo. E nesta noite, e receba aí algo da parte de Deus aí agora. Andaragaçu de Cantarabarábia. Aleluia, receba! Aleluia!
Aleluia! O Deus que batiza com o Espírito Santo e com fogo está aqui nesta noite. Receba, receba poder, receba a unção de Deus, receba poder de Deus. Dê lugar ao Espírito de Deus. Deixa de ser sorvetão, geladeira, freeze, bola de neve, gelo. Seja fogo, labareda, fogo na mão de Deus.